O que acontece na Universidade Federal do Paraná interessa aos paranaenses. E é por isso que a Gazeta do Povo acompanha o processo eleitoral para a escolha de reitor na UFPR. A eleição acontece nos dias 1 e 2 de setembro e será totalmente virtual. A gente vai fazer uma rodada de entrevista com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Paraná. Hoje a gente vai conversar com um dos candidatos a reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Horácio Tertuliano Filho. Professor, muito obrigada por participar dessa conversa aqui na Gazeta do Povo. Para nós começarmos aí a conversa, no que o senhor acredita que o senhor diverge, que o senhor é diferente do seu adversário? Bom dia, Kátia. É um prazer poder estar aqui contigo nessa manhã e responder algumas das perguntas e alguns dos anseios que a comunidade talvez esteja se colocando. Bom, a tua pergunta é muito oportuna, muito bem colocada. Durante anos, né, eu estive, então, na base de apoio do atual candidato. Mas os problemas de gestão de uma universidade, eles têm que ser, encarados, enfrentados. Deve-se tomar decisões devem ser tomadas sempre que um problema possa, porventura, aparecer, e cabe ao gestor, na minha opinião, tranquilizar a sua população, mostrar a ela calma, mostrar a ela resiliência, mostrar a ela uma série de coisas que possam fazer com que as pessoas, nos seus laboratórios, nas suas salas de aula, os professores de modo geral, eles se sintam tranquilos, e não colocar em alvoroço a comunidade, colocando, por exemplo, que a universidade fechará as portas dali a 2 meses ou 3 meses, né? Que o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, todo mundo será demitido. Isso, para mim, é pânico, isso, para mim, é pavor. Para mim, o professor Horácio, por uma questão de visão, de gestão, cabe ao comandante colocar a comunidade num estágio de tranquilidade. Então, uma das principais divergências que eu tenho com o atual reitor, a atual chapa, é justamente o modo de gestão. Eu também sou gestor, né? Fui eleito e reeleito como diretor do setor de tecnologia, uma grande escola, diga-se de passagem, sem oposição. Hoje eu tenho uma média de mais de 8.000 pessoas sob o meu comando. Enfrento grandes desafios, mas uma coisa eu aprendi ao longo desses anos enquanto gestor, que cabe a nós tranquilizar aqueles que estão sob o nosso comando e não incitá-los a qualquer tipo de reação, ao medo, ao ódio ou a qualquer outra palavra que se aplique quando se trata de movimentos de massa. Era isso, Kátia. O senhor se considera um bom gestor, então, né? O senhor falou que tem uma grande quantidade de pessoas no seu comando. O que motivou o senhor a colocar o nome à disposição, né? A concorrer na eleição? Qual foi o motivador que disse, posso ser candidato a reitor? A minha trajetória, Kátia, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná há 25 anos, né? Quando eu entrei, em 1985, após ter terminado o meu doutorado na Universidade de Bordeaux, eu entrei no Departamento de Engenharia Elétrica por concurso, e desde então eu assumi grandes desafios. Era uma época em que o meu departamento possuía apenas, então, somente 33 professores, dos quais 23 eram professores em regime de 20 horas. Apenas 10 de nós estávamos ali para segurar o piano, como a gente diz no jargão acadêmico. Só que dos 10 professores, 8, eles não eram nem mestres nem doutores. Então, nós éramos apenas, então, somente 2 doutores naquela época. Isso posto, eu e o professor que trabalhava junto comigo, o professor Wilson Artuzzi, nós carregamos o piano, por assim dizer. Nós assumimos os cargos, nós assumimos as funções, nós enfrentamos os desafios. Hoje, 25 anos depois, o curso de Engenharia Elétrica é um dos maiores cursos da nossa Escola de Engenharia e Arquitetura, com 57 professores, dos quais 98% dos professores são mestres ou doutores. Então, desde muito cedo, eu fui forjado na lida. Eu vivo
com o meu salário da universidade, eu vivo a realidade da universidade e venho vivendo essa realidade ao longo de todos esses anos. Ocupei diversos cargos e ter chego ao cargo máximo daquilo que eu represento, que é o setor de tecnologia, para mim é motivo de muita honra e muito orgulho. E eu posso lhe garantir que para ter chego à direção do setor de tecnologia foi motivo de muito trabalho, de muito empenho, né, por ser uma grande escola de engenharia, muito trabalho, muito empenho, e eu realmente me sinto qualificado e capacitado para poder desempenhar uma atividade superior, que é o cargo de reitor. Vamos lá falar de um outro assunto agora. A universidade forma milhares de profissionais que contribuem para a sociedade. De que forma o senhor acredita que a universidade pode colaborar ainda mais para o desenvolvimento de todas as áreas? A universidade pode colaborar, Kátia, para o desenvolvimento de todas as áreas, com políticas claras, editais claros para atendimento às necessidades dos nossos professores. O que nós temos nos dias atuais? Nós temos um entrave burocrático muito grande, Kátia. Então, o que eu quero dizer é assim, se uma empresa quiser fazer uma cooperação com a Universidade Federal do Paraná nos dias de hoje, e eu vivencio isso no meu dia a dia, por estar frente à área de engenharia, o tempo para estabelecimento da cooperação e depois o termo de cooperação, assinatura, o vai e volta, hoje, dentro da Universidade Federal do Paraná, é com muito boa vontade de 9 meses. Vários empresários desistem ao longo do caminho. Quer um outro exemplo? Tenta doar R$500 para a Universidade Federal do Paraná. E você vai chegar, depois de 2 ou 3 meses, você vai dizer, não, efetivamente eu já desisti, não quero mais. Então, como é que uma gestão pode ajudar os seus pares? Tornando a estrada mais pavimentada, criando meios de acesso à informação, criando editais que sejam claros e transparentes. Nós não podemos informar para a Universidade Federal do Paraná o nosso CPF todos os dias. Você veja que para a própria inscrição da reitor, eu tive que informar o meu CPF para a Universidade Federal do Paraná, onde eu trabalho há 25 anos. Então, são coisas que eu digo para você o seguinte, nós podemos sim dar uma contribuição enquanto gestores para toda a comunidade, sendo um agente facilitador. Se nós temos todo ano, Kátia, eu queria que você entendesse, em qualquer governo, nos últimos 25 anos, sempre teve corte, contingenciamento, qualquer coisa, sempre veio um pacote do governo federal que olha para a universidade e diz, não, vocês não são tão importantes assim. Mas, na minha opinião, cabe a todo e qualquer gestor, em momentos como esse, procurar empresas, procurar os patronais, procurar as ONGs, procurar unidades, centros, empresas, escolas, enfim, para que a gente possa estabelecer parceria, fazermos acordos de cooperação e, desse modo, ser sempre um agente facilitador para que aquele que está atrás da gente, que dependa do nosso trabalho, ele possa efetivamente encontrar o caminho pavimentado, que nós possamos ser sempre agentes facilitadores, nesse aspecto. Nessa relação ainda com a comunidade, né, com a sociedade, é premente a discussão sobre a inovação, a partir do ambiente universitário, que dali, né, da universidade é que os experimentos e as novidades deveriam surgir. Quais iniciativas o senhor acredita que a universidade deve ter nessa área de inovação? Eu acredito um pouquinho além. Eu acredito que quem paga o nosso salário é a sociedade. Eu acredito que a universidade tem o dever de devolver para o povo aquilo que ali é produzido, né? Em forma de bens e de serviços. Durante os anos recentes, da memória da maioria das pessoas que nos escutam, a gente sempre vai ouvir falar que, por exemplo, o Hospital de Clínicas era um hospital de referência em transplante de medula óssea. Era uma referência quando se tratava do leite infantil, era uma referência no tratamento no transplante de miúdos, né, de órgãos. A Universidade Federal do Paraná
com as engenharias, tinha o engenheiro da família. Os cursos de exatas tinham programas de formação de professores secundaristas, ou seja, a universidade, em anos passados, ela sempre foi um celeiro de produção de desenvolvimento científico e mesmo cultural, haja vista o Festival de Antonina. Com o passar dos anos, nós fomos perdendo um pouco essa característica. Se eu pudesse fazer um pequeno desvio, hoje, o complexo do Hospital de Clínicas, seria quase que um contrassenso se dizer que aquele é um hospital-escola. Ele está perdendo a sua característica de hospital-escola. E quando uma universidade deixa de perder alguma característica com relação ao ensino, pesquisa e extensão, ela se transforma simplesmente numa prestadora de serviços, que não é o papel da universidade. O papel da universidade é justamente poder fomentar ações que deem à sociedade o retorno que lhe é merecido. Mas nós não podemos perder a característica do ensino, da pesquisa e da extensão. O médico estudante tem que poder operar. O médico estudante tem que poder estar dentro do hospital, realizando as suas ações, aprendendo a sua profissão na prática. E quando eu digo médico, eu digo todo o pessoal da saúde. Nas engenharias é a mesma coisa. Não existe sentido, por exemplo, em você não incentivar um aluno para que ele vá para uma empresa fazer um estágio, a menos que esse aluno queira fazer estágio dentro da universidade através das bolsas de iniciação científica, de grupos PET e assim sucessivamente. Ou seja, eu quero te dizer, Kátia, que efetivamente o nosso papel, ele vai além da formação do nosso aluno. O nosso papel é um compromisso com a sociedade paranaense. O nosso papel tem que fomentar ações que devolvam para essa sociedade justamente aquilo que elas investem dentro da Universidade Federal do Paraná. Por isso, nós não podemos viver no intramuros, nós não podemos ficar fechados dentro de nós mesmos sem levarmos à comunidade aquilo que a comunidade tanto necessita, que são ações efetivas para a melhoria do seu bem-estar. Mas na área de inovação, o senhor imagina algum projeto específico na área de inovação? Na área de inovação, nós temos vários projetos da área de inovação. Mas o senhor pretende incentivar essa área? É uma área que o senhor gostaria de ver a universidade atuando com mais ênfase? A inovação está no DNA de nossos engenheiros, né? Eu tenho que entender a universidade como um todo. A universidade ela é um local imenso com todas as matizes, com todas as suas diversidades. Eu incentivarei sempre a inovação, porque, como lhe respondi agora, a inovação é uma das maneiras que nós temos de levar de volta para a sociedade o que nós produzimos. Claro, mas eu sou obrigado a respeitar as dicotomias. Eu tenho que entender que nem todos os cursos têm cunho tecnológico ou de inovação. Então, eu acho assim, que nós temos que desenvolver dentro da universidade ações nas quais todas as áreas de formação sintam-se contempladas, sintam-se abraçadas, sintam-se participativas. Aqueles que gostam e que querem a inovação empresarial, claro, terão total apoio da reitoria para que essa inovação ocorra de uma maneira célere, de uma maneira boa para o nosso pesquisador ou para o nosso professor. As áreas que não têm cunho de inovação, cunho, né, mais voltado a uma relação empresarial, essas serão incentivadas dentro daquilo que eles entendam que é a sua formação, serão respeitados, de modo que eles possam fazer ações que eles entendam serem ações corretas de retorno para a sociedade. Então, resposta à sua pergunta, sim, a inovação está dentro do DNA de um engenheiro. Eu sou engenheiro e é óbvio que eu incentivarei e muito a inovação tecnológica dentro da Universidade Federal do Paraná. Na sua resposta anterior, o senhor também falou da questão do hospital-escola. Eu fiquei com o hospital de clínicas dizendo que ele está deixando de ser um hospital-escola. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor por que o senhor acha isso? Kátia, nós estamos em campanha. Eu e a professora Ana Paula Mussi Zabo Querubim estamos em campanha.
É uma campanha completamente diferente, porque nós não encontramos as pessoas muitas vezes nos procuram, temos um pequeno comitê, e as pessoas levam as suas demandas, as suas críticas e as suas sugestões. O que nos chamou a atenção em um determinado ponto do início da nossa campanha, muito curta, diga-se de passagem, 45 dias, 49 dias, foi justamente o pessoal que vem do complexo hospitalar nos informando fazendo uma série de pequenas denúncias, né, com relação ao seu dia a dia. Aí nós passamos, então, paulatinamente, a visitar os departamentos. E uma das coisas que nós detectamos nessas visitas virtuais é justamente isso, é que o nosso querido Hospital de Clínicas, ele começa a perder a sua característica de hospital-escola. Ele está sendo entendido por aquela população um pouco mais como um hospital do SUS do que efetivamente como um hospital-escola. Quero deixar claro para você, Kátia, que as duas coisas são importantes, mas tem que haver um equilíbrio entre a formação do nosso aluno e a prestação de serviços para a comunidade. Nós não podemos, se for uma mesa, se for uma balança, nós não podemos ter um desequilíbrio, nós temos sempre que procurar um equilíbrio. Ou seja, os nossos alunos têm que poder aprender a sua profissão dentro daquele hospital, têm que poder aprender e desenvolver as ações daquela profissão dentro do hospital e, ao mesmo tempo, este mesmo hospital tem que servir a população. Então, eu diria basicamente o seguinte: nós teríamos que olhar os contratos com a EBSER, teríamos que ver essa contratualização com a prefeitura da cidade, para verificar se existe alguma disparidade, para que a gente possa fazer um ajuste de conduta. Este é um ponto importante. Segundo ponto importante é que dentro do complexo hospitalar existem diferenças de regime. E essas diferenças de regime entre o RJU e o CLT está causando uma certa animosidade entre aqueles que lá trabalham. Porque existem diferenças de insalubridade, inclusive de tratamento. Nossa chapa propôs que, uma vez que nós assumíssemos, nós processaríamos processos eleitorais dentro do HC. Se dependesse de mim, professor Horácio, para toda a escala de chefia, se dependesse apenas e tão somente de mim, para todas as escalas de chefia, da mais alta até a mais baixa, eu colocaria uma eleição. Atualmente, os quadros do Hospital de Clínicas, eles chegam a essas chefias ou essas diretorias através de análise de currículo. O problema é que muitas vezes a pessoa que chega, ela não é a pessoa que os pares gostariam. Então, eu acho assim, que nós temos que ter um diálogo franco, um diálogo aberto com aquela comunidade, tentando mostrar, tentando entender aquilo que está errado, aquilo que efetivamente não está bom e melhorarmos, mas com esta visão que o complexo hospitalar, ele é para a formação dos nossos alunos. É um lugar onde o professor e o aluno, em simbiose, conduzem a área da saúde para melhores patamares. Incentivar os projetos de pesquisa, nós temos também que entender que o processo de progressão funcional dos nossos professores que trabalham dentro do Hospital de Clínicas não pode ser encarado ou enxergado igualmente com os professores de outras áreas. Nós temos que ter um olhar diferenciado para aquele profissional, para aquele professor, para que ele possa ter uma redução de carga horária, que ele possa operar e mostrar para os alunos como operar os equipamentos, e que possam, ao final disso tudo, ter uma progressão que atenda aos seus anseios e suas necessidades. Então, quero lhe dizer, Kátia, que o complexo hospitalar, de um modo geral, será objeto será objeto de uma grande análise por parte minha, da professora Ana e da nossa equipe, assim que, porventura, a gente venha assumir a reitoria da Universidade Federal do Paraná. A gente estava falando de ciência agora, né? A importância da ciência, ela ganhou novos contornos a partir da pandemia do novo coronavírus. De que forma o senhor acha que a Universidade Federal do Paraná está contribuindo ou poderia contribuir mais no momento que a gente está vivendo?
Bom, Kátia, o governo federal, através de uma medida provisória, 924, se não me engano, ele repassou verbas para todas as universidades, ou para as principais universidades brasileiras, para que nós desenvolvêssemos ações relativas ao Covid. Então, eu quero colocar para você um pouco de como eu enxergo. Comparado às grandes universidades, a Universidade Federal do Paraná é uma universidade que está dentre as 10 melhores universidades brasileiras. Por estar dentro das 10 melhores universidades brasileiras, quando o governo federal liberou verba para universidades que possuem o mesmo patamar, como, por exemplo, a UFMG, a UFRJ, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Rio Grande do Norte, etc. e tal, o governo federal repassou para essas universidades somas em torno de 40 milhões de reais, 25 milhões de reais, 30 milhões de reais. E quanto que a Universidade Federal do Paraná foi aquinhoada? Foi aquinhoada com 1,9 milhões de reais. Vou repetir. Grandes universidades, no mesmo patamar que a nossa universidade, foram aquinhoadas com somas extremamente relevantes. E nós, aqui na Universidade Federal do Paraná, recebemos apenas e tão somente 1,9 milhões de reais. Horas. Foi passado um edital para todo mundo, para todos os pesquisadores, dizendo a eles, né, que apresentassem projetos que seriam analisados por uma determinada comissão para que este 1,9 milhões de reais pudesse ser repassado aos nossos pesquisadores. Aí é que veio o grande problema. Projetos de monta são projetos caros. E o que aconteceu? Nenhum desses projetos caros efetivamente viu a luz do dia, ou pouquíssimos desses projetos viu a luz do dia. Imagine a quantidade de pesquisadores que existe dentro da Universidade Federal do Paraná. Imagine a quantidade de pessoas que responderam a este edital. E como é que você, em momentos de crise, você vai colocar apenas e tão somente 1,9 milhões de reais? Então, eu tenho dito, e respondo por isso, que a produção e a contribuição da Universidade Federal do Paraná face ao Covid poderia ter sido muito melhor, muito mais significativa, se nós tivéssemos tido acesso a pelo menos 40 milhões, que é o nosso patamar, que é o lugar que nós deveríamos estar. E aí sim, grandes projetos teriam sido contemplados. Mas com 1,9 milhões e depois com pequenos editais de cunho próprio, da própria reitoria, eu digo para você, qual é a contribuição da Universidade Federal do Paraná frente à pandemia? Ela desculpe, com todo respeito a todas as pessoas que estão contribuindo e que estão na linha de frente, ela é aquém daquilo que poderia ter sido se nós tivéssemos recebido mais dinheiro. Então, na minha opinião, um reitor de uma grande universidade, ele não pode ser partidário. O reitor de uma grande universidade tem que ter como partido a própria universidade, porque é neste momento que o reitor vai para Brasília e pergunta junto ao Ministério da Educação por que é Ministério da Educação, que eu, que sou uma grande universidade, recebi 1,9 bilhões, quando o meu vizinho ali do lado, São Paulo, recebeu 49. Quando o Rio Grande do Sul recebeu 42, seja quanto for, todo mundo recebendo 40 e eu 1,9, o senhor pode me explicar, senhor governo federal, por que essa discriminação com a Universidade Federal do Paraná? Então, querer cobrar de nós uma grande contribuição do Covid para toda a sociedade com 1,9 milhões ou com editais próprios de mais 2 milhões, então vamos botar aí 4 milhões de reais, quando as outras receberam 10 vezes mais, eu digo para você, não, é acreditar que nós estamos aqui para fazer o mínimo. Então, esta é a diferença que você me fez na primeira pergunta. O papel do gestor é de gestionar. O papel do gestor é de, literalmente, mostrar para a comunidade que, em momentos de crise, você não incita a tua população, o teu pessoal, o teu grupo, a ir para a rua e dizer, estamos fechando a universidade. A sociedade olha para aquilo e diz, mas como fechando a universidade?
Aí, quando chega em outubro, novembro, sai toda a verba que é descontingenciada pelo governo federal e nós sequer podemos gastar porque já não temos mais editais, já não podemos mais fazer absolutamente nada. Então, são esses pequenos problemas de gestão, ou grandes problemas de gestão, que me colocaram nessa disputa. É justamente poder entender a grandeza dos problemas que a universidade enfrenta e enfrentá-los sem nenhum tipo de partidarismo, porque para mim, professor Horácio e professora Ana, o nosso partido literalmente é a universidade. Isso porque até agora não falei dos nossos técnicos administrativos e se na sequência eu puder, eu o farei. Vamos falar daqui a pouco. Nesse momento eu queria perguntar para o senhor a respeito do projeto que o Ministério da Educação apresentou, e depois foi mudado bastante, né, o projeto Futurice, que acabou sendo rejeitado pelo Conselho Universitário da Universidade Federal. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse projeto. Nenhuma opinião. Veja, eu estou gestor, certo? Então, eu não estou gestor porque eu represento o professor Horácio. Eu estou gestor porque eu represento uma comunidade. A minha opinião sobre as coisas é a que menos importa. O que importa é a opinião da comunidade, ou seja, aquilo que eu, Horácio, represento. O programa Futurice foi colocado, então, pelo governo federal, chegou até a Universidade Federal do Paraná, os diretores foram chamados e pediram para que todos os diretores fizessem uma rodada de negociação com a sua comunidade, para que a sua comunidade pudesse dizer sim, somos favoráveis, não, somos contrários. Ponto. Foi isso que aconteceu. Alguns dos setores começaram a fazer reuniões conjuntas. Cada 2 setores foram se reunindo e foram fazendo suas reuniões conjuntas. A primeira das reuniões que houve foi do setor de ciências exatas, presidido pelo professor Marcos Sferso-Guier. Ele deu o tom da conversa porque chamou o seu conselho setorial e tomou medidas com relação ao programa Futurice. Nós, do setor de tecnologia, não fizemos juízo de valor. Nos reunimos juntamente com o setor de ciências da Terra, numa sessão conjunta dos 2 setores, com a presença dos técnicos administrativos, dos alunos e dos professores. O Futurice foi apresentado por uma professora, a professora Daniela, do setor de ciências da Terra. Foi feita uma motivação para a comunidade, explicando os prós, explicando os contras, e aquele conselho setorial duplo tomou uma decisão, elaborou um documento e reenviou este documento para a reitoria, para que ela pudesse somar aquele documento junto a todos os outros. Então, o que acontece? Eu não me vejo numa situação de criticar, apoiar o Futurice. Eu só apoiarei o Futurice, só criticarei o Futurice quando a minha comunidade, setor de tecnologia reunida, tiver se manifestado e tiver dito ao diretor qual é o posicionamento daquela comunidade. E o nosso posicionamento foi colocado em um documento, enviado para a reitoria e lá junto com todos os outros, foi enviado para Brasília. Então não existe posicionamento do professor Horácio. Eu nunca chamei nenhum professor para fazer qualquer tipo de juízo de valor com relação ao Futurice. Não é o meu papel. O meu papel só pode ser desempenhado dentro do coletivo e jamais individualmente. Como eu te disse no início dessa resposta, para isso eu fui eleito. E é assim que eu me comporto ao longo dos últimos 5 anos que estou frente à direção do setor de tecnologia. Sempre comunitariamente, sempre com o apoio e o aval daqueles que me elegeram. Como o senhor mencionou, de tempos em tempos a universidade passa por momentos de contingenciamento ou algum tipo de bloqueio de recursos, né, algum tipo de decisão governamental sobre o repasse de verbas para a universidade. E para 2021 há uma perspectiva de um corte na faixa de 50 milhões de reais. Se o senhor for o nomeado, o que o senhor pretende fazer nesse cenário de um corte de 50 milhões? Bom, é uma pergunta bem futurística, mas de qualquer maneira vamos a ela. Eu entendo que um reitor ele não trabalha sozinho, um reitor ele trabalha com uma equipe. Quanto melhor essa equipe, mais fácil você enfrentar as tempestades. 2020 já se anuncia, então, uma grande tempestade no horizonte. Mas lembre-se que em 2019, 2018,
houve também grandes tempestades anunciadas no horizonte. E é o que, de novo, eu estava lhe dizendo. O papel do reitor, em momentos de crise, é resolver problemas. Nós temos que manter aquilo que é essencial em qualquer situação, que é os nossos discentes, os nossos alunos em condições de estudo. Isso se traduz por restaurante universitário aberto, limpeza das salas de aula, a segurança do prédio funcionando, material de laboratório dentro dos laboratórios, giz e iluminação dentro das salas de aula. Então, uma vez que a gente tenha mantido aquilo que é básico, some-se a isso as bolsas de assistência, as diversas bolsas de assistência, em diversas modalidades para todos os nossos alunos. Quando isso tudo estiver assegurado, o restante a gente vê como corta. É simples. Se existem cortes a serem feitos, esses cortes serão feitos em consonância com o pensamento maior, que é o pensamento da comunidade. Dentro da escala hierárquica que nós temos dentro da universidade, o reitor, para tomar uma decisão, ele começa a fazer, primeiramente, a negociação com os diretores de setores, as direções dos setores que são as pontas. Chama esses diretores, conversa com esses diretores, escuta a maioria dos diretores e leva, então, o problema para os conselhos. E é o conselho universitário quem acaba definindo quais são as ações a serem tomadas. Então, eu quero te dizer basicamente o seguinte: em momentos de crise, gestionaremos como crise. Em momentos de calmaria, gestionaremos para que esta universidade cresça e avance no sentido de desenvolvimento e no sentido da gente poder efetivamente mostrar ao Paraná o orgulho do pertencimento de ter uma forte universidade dentro do seu estado. Então, que o contingenciamento venha e nós vamos enfrentá-lo como outros reitores o fizeram. Mas da minha parte, professor Horácio, enquanto reitor, não será com manifestações. Da minha parte, enquanto gestor, será escutando a comunidade, será repassando, dando autonomia aos diretores de setor, para que eles, nas suas unidades, conhecendo as suas especificidades, eles possam, então, tomar as decisões que lhes são concernentes. Era isso. A Universidade Federal do Paraná é uma das pioneiras na criação de cotas, né, seja do tipo que for, assim, né, foram vários tipos de cotas já instituídas. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito disso, tendo em vista que isso está em permanente discussão, a manutenção, a ampliação de cotas. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que as pessoas, entendeu, que têm necessidade, elas devem ser auxiliadas. Começa assim, dessa maneira. É que eu tenho um olhar um pouco mais pragmático, entendeu? Eu me preocupo com outro tipo de coisa. Então, vamos lá. Existe um sistema de cotas? Sim, existe um sistema de cotas. A lei garante isso a todos os nossos alunos e é óbvio que nós manteremos todos os auxílios para ser dado ao aluno. No entanto, eu vou um pouco à frente. Eu me pergunto o seguinte: poxa vida, este aluno que tem bolsa por cota, ele tem onde morar? Aonde este aluno mora? Como este aluno mora? Porque eu sei a comida que ele come dentro da Universidade Federal do Paraná. Isso eu sei, porque a comida que ele come dentro da Universidade Federal do Paraná, eu posso ter acesso ao cardápio e dizer, ok, está ok, é uma comida equilibrada. Mas onde esse aluno mora? Como que esse aluno vive? Qual é a condição de vida deste aluno quando ele deixa a universidade? Então, a minha visão, como engenheiro que sou, seria, vamos construir residência universitária. Vamos manter todos os programas de cota, mas vamos construir uma residência universitária, porque aí eu dou a este aluno eu dou a cama que ele precisa, eu dou o computador que ele necessita, eu dou o acesso à internet para que ele possa realizar as suas atividades e eu dou a ele, então, um lugar digno para o aprendizado da ciência e da tecnologia. Então, é óbvio que cada um de nós tem uma formação, tem um olhar sobre os problemas sociais. O meu olhar sobre
o problema social, ele passa justamente para que a gente seja um agente facilitador para construir residências universitárias para a permanência deste aluno dentro da Universidade Federal do Paraná. Então, após a nossa eleição, eu vou sim iniciar um grande programa de construção de residência universitária em todos os campi da Universidade Federal do Paraná. Não serão residências com 200, 500, 700 apartamentos. Não. Vamos verificar pontualmente qual é a localidade mais carente e qual é o número de alunos que seria beneficiado por esse tipo de residência. E aí, nós iniciaremos as ações para que nós possamos, então, criar essas residências universitárias e daremos a este aluno uma condição de vida melhor. Este é o meu olhar em cima do assistencialismo. Então, para dirimir toda e qualquer dúvida, todas as bolsas serão mantidas, todos os programas serão mantidos, e não teríamos nem por que ter um olhar diferenciado para esse tipo de programa que já existe. Eu vou além, eu quero mais. Eu quero dar a este aluno a condição de vida digna dentro da Universidade Federal do Paraná. Mas o senhor chegou a mencionar uma relação entre cotas e baixar o nível do curso. O senhor poderia explicar o que foi essa expressão? O que o senhor quis dizer com isso? Não poderia explicar. Você tem que entender que existem jornalistas e jornalistas. Tem jornalista que chega para você e faz o que você está fazendo. Senta com o entrevistado, conversa com o entrevistado, grava aquilo que foi feito com o entrevistado e joga isso publicamente para qualquer pessoa escutar. Agora, tem jornalista que, quando já tem uma facção, um pensamento, uma maneira de ser e de agir, ele simplesmente lhe liga e lhe diz: professor, o senhor pode responder 2 perguntas? Mas eu estou saindo de uma reunião. Não, professor, é rápido, são apenas, então, somente 2 perguntas. E 10 minutos depois tem uma reportagem completa sobre você e o seu pensamento. E nós estamos em campanha. Aí é muito fácil. Corta, joga na mídia e o professor Horácio, então, é aquele cara que não pensa no assistencialismo, é aquele cara que baixa o nível dos cursos, é aquele cara que... Ou seja, alguém por aí tem a cópia da gravação, está ali, aquilo que eu falei é aquilo que foi publicado? Não. Então, eu digo o seguinte: jornalismo, para mim, é algo sério. Jornalismo, para mim, é o que você está fazendo, a logomarca da sua empresa. Eu estou aqui sentado, você me enviou um link, eu sei que você é real e esta gravação desta sessão está existindo. Aí sim, tem a minha autorização para publicação. Então, com relação àquilo que foi dito por um jornal, que eu não sei nem aonde está, não tenho nada a declarar. Mas o senhor não quer aproveitar a oportunidade para esclarecer se o senhor disse ou não disse, o que o senhor quis dizer? Ótimo, com a frase? Claro. Sim. Qual é a frase? Que as cotas baixariam o nível do curso? As cotas abaixariam o nível do curso. Qual é a relação entre cota e nível de curso? Começamos por aí. Não existe uma relação entre cota e nível de curso. Eu sou professor dessa universidade há 25 anos. Nenhum professor, nem o professor Horácio, nem nenhum professor dessa universidade pergunta a qualquer aluno se ele entrou por cotas. Sabe por quê? Porque aluno é aluno. Aluno não tem sexo, não tem raça, não tem credo, não tem religião, não tem nada. Aluno, ele é aluno. Ele entra numa sala de aula, você se apresenta e diz: eu sou o professor Horácio, sou professor de tal disciplina e vamos lá. E você faz uma revisão bibliográfica e começa seu curso. Algum professor, em algum lugar desta ou fora desta universidade, pergunta ao aluno: vem cá, você entrou por cota? Você veio aqui para baixar o nível do meu curso? Ora, pelo amor de Deus, isso é completamente insensato. Nenhum professor de nenhuma universidade, de nenhuma escola, perguntaria a um aluno se esse aluno veio por cota e diria a esse aluno que ele baixaria o nível do curso. Por isso que eu lhe digo, são palavras que foram jogadas e plantadas na minha boca em pleno processo eleitoral para que colasse junto aos alunos de que o professor Horácio seria contra o programa de cotas. Então é fácil, como disse a professora Ana Paula Mucizabo Querubim. Olhe para a minha trajetória acadêmica e veja aonde o professor Horácio falhou. Olhem para a trajetória acadêmica do professor Horácio e apontem um senão com relação à trajetória acadêmica do professor Horácio.
Olhem a quantidade de homenagens que esse professor teve ao longo dos seus 25 anos, como nome de turma, patrono, paraninfo, professor homenageado. Olhem para isso daí. E consultem a comunidade de engenharia elétrica quantas vezes nos últimos 25 anos o professor Horácio parou uma única aula para falar sobre a novela das 8, sobre o momento político, sobre o momento social, sobre qualquer coisa dentro de sala de aula. Nunca. Essa é a resposta. Porque o meu papel é de formar técnicos. O meu papel é de formar pessoas com conhecimento técnico. Tudo aquilo que não seja técnico será discutido fora da sala de aula e não com a minha participação. Porque quando eu quero discutir alguma coisa que não seja técnico, eu escolho, na minha vida pessoal, as pessoas com as quais eu o farei. Então, dizer que um professor ilibado, um professor com uma trajetória como a do professor Horácio, seria contra um regime de cotas, seria um autoritário, como foi dito em algum lugar, o professor Horácio é autoritário. Autoritário? Quando? Quem prova isso? Autoritarismo está na ordem do dia do governo federal lá, mas não aqui, na boca do professor Horácio. Não cometo atos autoritários. Eu sou, sim, incisivo e extremamente arrojado na defesa dos interesses daquilo que eu represento, que é a Escola de Engenharia e Arquitetura. Mas sempre, no meu relacionamento interpessoal, é óbvio que eu não tenho nada, absolutamente nada, de antidemocrático ou de autoritário. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer para não sei qual comunidade, entendeu? Aquilo que um jornal, e aí eu me permito dizer, um jornaleco, coloca como colocando palavras na boca do professor Horácio, com uma ligação, 2 perguntas e uma reportagem completa. Eu fiquei pensando, poxa, é esse o jornalismo que se espera? É esse o jornalismo? Porque aqui trata-se da defesa da democracia. Porque, se você me permitir, eu não sei qual é o nosso tempo, mas vou colocá-lo bem rapidamente, antes do processo eleitoral começar, iniciou-se com um manifesto, onde a chapa contrária diz, não, eu não participei do manifesto, eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Eu liguei para as pessoas. Sim, o reitor me ligou. O pró-reitor me ligou, pediu para que eu colocasse o meu nome naquela lista. Eu nem sequer li, foi isso que eu escutei, antes do processo. Nós éramos 4 chapas no início. 2 das chapas, não concordando com o processo, se retiraram do pleito. Hoje, a chapa do professor Horácio é considerada a chapa antidemocrática. Aí eu pergunto para a comunidade, o que a comunidade queria? A comunidade queria eleição com uma única chapa? A comunidade não queria ter um balanço de gestão? A comunidade não queria poder analisar aquilo que foi feito pela atual gestão e aquilo que não foi feito? De cobrar da atual gestão explicações por não ter realizado uma série de coisas dentro da universidade? Sim, a candidatura do professor Horácio e da professora Ana suscitou o debate dentro da Universidade Federal do Paraná. Mas eu nunca vi na história da universidade, na história da tão alardeada democracia, as entidades apoiarem um dos candidatos. Eu nunca vi disso. Para mim, as entidades elas têm que ser neutras. Então, todos os dias me chega filme, me chega charge, me chega declaração de apoio a outra candidatura realizada por membros de diretoria de sindicato. Não é um, não são 2, são vários que estão lá manifestando apoio e, inclusive, não só manifesta apoio, como cita a democracia. A democracia só está existindo porque o professor Horácio está nesse pleito. Porque se o professor Horácio não tivesse nesse pleito, não estaria havendo um processo democrático dentro da Universidade Federal do Paraná. Eu é que suscito o processo democrático dentro da Universidade Federal do Paraná. Eu é que obrigo a atual gestão a ir lá prestar contas, a dizer por que não fez, a dizer, enfim, aquilo que fez, aquilo que não fez. Se nós não estivéssemos presentes no páreo, eles não teriam prestado contas de absolutamente nada. E aí eu pergunto, está tudo perfeito?
Está tudo bem dentro da universidade, não está chovendo dentro do meu laboratório, não está chovendo no espaço interno da Universidade Federal do Paraná. O problema de segurança está correto? Nós estamos tendo segurança dentro da Universidade Federal do Paraná, as cantinas foram fechadas, mas está tudo bem? Ok, vamos fechar todas, não é uma, não são duas, vamos fechar todas as cantinas da Universidade Federal do Paraná e está tudo bem? Jandaia vai continuar pagando aluguel até o momento que a prefeitura deixe de pagar e está tudo bem? O campus Pontal do Paraná, com as suas construções que não foram realizadas, está tudo bem? Vaga de professores que deveriam ter ido para os campos, está tudo bem? CDs dentro do gabinete do reitor, inclusive para gente externo, está tudo bem? Ou seja, a democracia é acreditar que está tudo bem, ninguém discute nada? Não. Democracia é você efetivamente passar a limpo uma gestão. E esse passar a limpo de gestão só está acontecendo porque eu estou candidato. Porque se eu não estivesse candidato, nada disso estaria acontecendo. Então é essa democracia que as pessoas querem, e aí vem os sindicatos dizendo, não, porque ele é oportunista, porque ele é golpista, porque ele é um isso, porque ele é um aquilo. Horas, por que não deram a cara para bater? Por que não conseguiram mais 2, 3 ou 4 candidatos para se candidatar? Se eu estou candidato, é porque eu não estou satisfeito com a atual situação. Eu não tenho culpa do governo federal. Quem elegeu o governo federal foi o povo brasileiro. Cada um na sua casa, cada um saiu, pegou seu carro, foi lá, votou, fez e aconteceu. Eu não sou responsável por isso. A única coisa que eu tenho, para mim, claro, o meu partido é a Universidade Federal do Paraná. Não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro, não sou de meio, nem de cima, nem de baixo. Eu, enquanto gestor, para mim é claro, todos são iguais. Então, começaram um manifesto, antes de um processo eleitoral, dizendo que, se não fossem eleitos, se não chegassem lá, essa universidade viraria um caos, é um demérito a todos os profissionais que labutam dentro da universidade e que têm, sim, capacidade profissional. Todos nós temos capacidade profissional, todos. Então, eu vou assinar um manifesto que diz que só o fulano ou ciclano, só o candidato A e B é que tem condições? Mas vem cá, e os processos, e os desvios dos 7 milhões, como é que ficou? Uma gota da água do oceano, como disse o reitor, inclusive, no jornal da Gazeta do Povo, é uma gota de água no oceano, 7 milhões é uma gota da água no oceano, e esse novo processo de 253 milhões que está aberto agora, que foi aberto em 2019, também para apurar irregularidade. Vem cá, se não houvesse essa candidatura, isso estaria sendo considerado? Não. Então, agradeçam ao professor Horácio, porque é graças ao professor Horácio que o pessoal do Hospital de Clínicas recebeu a visita do reitor. Perguntem ao pessoal do Hospital de Clínicas quantas vezes o reitor colocou os pés lá. Só coloca agora porque está em época de eleição. Então, todos devem agradecer ao professor Horácio, dizendo, graças a ele, nós estamos tendo a discussão democrática dentro da Universidade Federal do Paraná. Porque se ele não tivesse sido candidato, nós teríamos engolido com farinha a atual gestão e estaríamos aqui por mais 4 anos dando um cheque em branco para o atual reitor continuar fazendo aquilo que faz. E, na minha opinião, sinceramente falando, é nada. A universidade cresceu em todos os índices, pois me prove que cresceu em todos os índices. Sabe por quê? Porque chove dentro dos laboratórios, porque os professores encontram uma burocracia acirrada para poder tocar os seus projetos, porque nós não temos segurança dentro dos campos, porque nós não temos áreas de convivência, porque nós não temos segurança de espécie alguma. Para curso noturno, nenhuma segurança. Eu estaciono meu carro financiado em 36 vezes no estacionamento do Centro Politécnico e eu não sei o estado dele quando eu saio de lá às 6, 7 horas da noite. Então, dizer que a Universidade Federal do Paraná cresceu nos rankings, mas os problemas de base não foram resolvidos, é uma questão de análise, é uma questão de gestão. Eu prefiro manter os índices que a gente tem e resolver os problemas internos do que crescer nos índices e ter a minha população interna vivendo à míngua. Qual de nós teve recurso para fazer alguma coisa? Cadê o FDA de 2018? Cadê o FDA de 2019? Como que em 2020 tem tanta verba para edital? Eu sou diretor de uma escola, eu tenho todo o direito de saber como é que o dinheiro está sendo gestionado. E, no entanto, isso não tem acontecido de uma maneira clara. Então, mais uma vez eu digo, agradeçam ao professor Horácio, que graças a ele, o reitor está tendo que se espertar
ir de lugar em lugar, de fórum em fórum, e justificando para a comunidade o que fez e por que não fez. Se não fosse pela minha presença nessa candidatura, nada disso estaria acontecendo. Então, o autoritário sou eu? O aproveitador sou eu? Quando eu quero simplesmente que essa gestão preste contas daquilo que fez? Não. Eu deveria estar sendo agradecido, as pessoas deveriam estar dizendo graças ao professor Horácio, e tudo bem, votem quem quiser. Mas é graças a mim que esta universidade está sendo revista com um pente fino em todas as suas ações. Era isso aí. Professor, essa pergunta era mais para frente, mas eu vou antecipar porque o senhor mencionou alguns desses assuntos de cunho eleitoral. Durante os debates foi questionada a questão, foi apresentada a questão da abertura das chapas, como se a atual gestão tivesse dificultado, tivesse criado algum empecilho para essa disputa eleitoral ter mais chapas. O senhor poderia explicar o que aconteceu, o que o senhor vê de problema? Posso sim. Então vamos a eles. Eu estou na universidade, mais uma vez, há 25 anos. Participei de N processos eleitoral. 2 vezes o professor Zacri, 2 vezes o professor Moreira. Já peguei a eleição do professor Carlos Antunes, ou seja, peguei N eleições dentro da universidade. Todas tinham um cunho bastante particular. Primeiro, nenhuma das entidades apoiava nenhum dos reitores candidatos. Nenhuma. A isonomia entre as entidades sempre foi clara. DCE, a PUF e Sinditeste nunca apoiaram nenhum dos candidatos. Sempre se mantiveram da forma mais isonômica possível. Começa por aí. Segundo, nenhuma das eleições anteriores teve efetivamente o apoio do Conselho Universitário. Nós somos, acho que 49, 59 pessoas no Conselho Universitário, não sei o exato número. Existe, então, um documento, o tal manifesto de apoio à atual candidatura do atual reitor. Isso é democracia? O nome disso é democracia. Gestores como eu, que representam uma grande comunidade, nunca, jamais, em tempo algum, foi chamado para sequer discutir a construção do manifesto. Então, a democracia, na visão da outra chapa, é democracia de mão única. Por que não chamaram o diretor do setor de tecnologia para conversar, já que ele representa uma grande escola e está na nossa base de apoio? Simplesmente porque ele pensa diferente. Simplesmente porque ele pensa diferente. Bom, vamos continuar. Então, existia uma medida provisória do governo federal que exigia a descompatibilização do reitor, etc, etc e tal. Tudo bem, um reitor chama a eleição quando ele quer. O que eu não acho correto é, os membros que vão julgar a lista tríplice, os membros que vão julgar e votar a eleição, porque nós fazemos uma consulta e depois uma eleição, 99% dessas pessoas já manifestaram em uma carta o apoio a uma das candidaturas. Primeira das coisas. A lista dos votantes com seus e-mails nós não recebemos e não vamos receber. O envio da propaganda, esta oficial, se dá 3 vezes na semana, quando a bem da verdade, tudo passando pela Comissão Paritária de Consulta, quando a bem da verdade, pelo tempo exíguo, deveria ter sido enviada todos os dias. Então, o que eu digo? Eu digo basicamente o seguinte: um processo democrático começa da seguinte maneira: o reitor abdica do seu cargo, a vice-reitora abdica do seu cargo, temporariamente, provisoriamente, e os candidatos enviam para o presidente do CUM, que é o mais antigo, os seus formulários de inscrição. Eu enviei o meu formulário de inscrição para o candidato da chapa 2. Este mesmo candidato nomeia as pessoas que vão fazer o relato do documento que será aprovado por todo o Conselho Universitário, que casualmente é aluna do próprio candidato. Mais tarde, com o processo correndo, a gente, na Comissão Paritária de Consulta, temos as gravações de pessoas dizendo, manifestando
praticamente ou claramente o seu apoio a uma outra candidatura. O nosso processo eleitoral se dará lá no Rio Grande do Norte, onde as duas chapas, em princípio, não podem ter acesso a absolutamente nada. Ora, mas se uma das entidades notadamente já manifesta apoio a uma das chapas, e se os dados estarão sendo rodados no Rio Grande do Norte, longe de mim imaginar alguma coisa, mas qual é a garantia que eu tenho? Que lá às 4 horas da manhã, um dos candidatos não tem uma informação privilegiada, considerando-se que os diretores, eles estão postando vídeo de apoio a uma determinada candidatura. Então, eu digo para você, é um processo democrático? É, mas é um processo democrático de via única. Porque se fosse um processo democrático de mão dupla, eu diria para vocês, nenhuma das 3 entidades estaria se posicionando com relação a um dos candidatos, muito menos os seus membros diretores. Nós temos todos os dias sai um documento novo dizendo que a vontade da maioria tem que ser aceita, etc, etc, etc. Todos os dias temos um documento dessa ordem, tipo ou natureza. Vem cá, este documento se aplica em processo eleitoral? Se aplica quando um dos candidatos ou quando os candidatos estão concorrendo ao pleito? Claro que não. Isso é uma maneira torpe de dizer às pessoas, olhe, vote na chapa X. Porque a chapa Y é a chapa dos oportunistas. Só que são esses oportunistas que estão passando a limpo a universidade. Graças a esses oportunistas é que as pessoas estão podendo discutir eleição. Porque senão não estariam podendo discutir eleição. E aí depois nós iríamos reclamar do quê? Então, é para finalizar dizendo basicamente o seguinte, eu estou acompanhando os processos eleitorais das outras universidades. Nenhum deles é um processo perfeito, mesmo porque eu não estou lá para participar. Eu estou participando deste processo, acordando às 8 horas da manhã para começar às 7 horas da manhã para começar as minhas entrevistas às 8 e vou até às 9 horas da noite, enfrentando os mais diversos públicos, com a certeza de uma única coisa, eu estou todos os dias contribuindo para a democracia dentro da Universidade Federal do Paraná, tanto eu quanto a professora Ana. Durante os 2 dias que eu fiquei afastado, 3 dias que eu fiquei afastado, a professora Ana enfrentou a tudo e a todos. Foi para os mais diversos fóruns defender as propostas da Chapa 1. Uma pessoa de fibra, uma pessoa de valor, uma pessoa que efetivamente sabe ao que vem. Eu simplesmente questiono, porque questionar faz parte do domínio público, se acontecesse alguma coisa com um dos candidatos da outra chapa, se efetivamente um segundo membro da chapa poderia manter as explicações diante dos mais diversos fóruns, com todos os ataques que nós sofremos todos os dias. Esta aí uma pergunta para uma boa reflexão. Então, eu digo assim, eu estou no processo porque quis estar, porque um grupo quis que eu estivesse no processo. Não dá para reclamar, eu tenho que acreditar na boa-fé das pessoas, mas quero deixar registrado que mesmo acreditando na boa-fé das pessoas, eu preferia que este processo tivesse ocorrido de modo diferente, que ele tivesse ocorrido em fevereiro ou março, como queria o candidato que depois retirou a sua chapa. Por quê? Porque nós faríamos presencialmente, faríamos com a presença de todos, teríamos um universo maior de chapas, porque poderíamos ter sido 3 ou 4 chapas, o que aumentaria o espectro de discussão. Mas, infelizmente, quem chama a eleição é o reitor que está presente na reitoria. E ele o fez, me desculpe, salvo o melhor juízo, segundo a sua própria conveniência. E eu me sujeitei. Então, o negócio é participar, ir até o final e acreditar, francamente, que o nosso trabalho nos conduzirá até a vitória. Durante boa parte da pandemia, os alunos da Universidade Federal do Paraná ficaram sem aulas. Como é que o senhor vê essa decisão da universidade de não ter ofertado aulas virtuais ou aulas remotas para os alunos durante a maior parte desse período? É muito polêmico, a tua pergunta é muito boa, mas ela é muito polêmica. Você veja só, eu, Horácio, eu acredito em coisas diferentes. Vamos a elas. Eu acredito na autonomia dos setores. Cada setor tem uma especificidade.
O aluno, e eu vou falar um pouco do setor que eu represento. Um aluno da engenharia, da arquitetura, quando ele chega no último ano, ele tem uma inserção muito boa no mercado de trabalho. Mas ele tem os concorrentes. E quem são esses concorrentes? O Positivo, a PUC, outras universidades, né, que possuem cursos de engenharia e de arquitetura. Então, nós não orbitamos no mercado paranaense como seres isolados. O meu aluno que está formando, ele tem concorrência. Da UTF-PR, por exemplo. Então, são universidades fortes e são universidades sérias. Quando você mantém todos os setores, ou seja, todos os cursos, tramitando em cima de uma única legislação, você está dizendo o seguinte, que quem é formando de um determinado curso, que tem lá, já está dentro de uma empresa, já com uma possibilidade de empregabilidade e que precisa do diploma, você está dizendo a esse jovem, não, você não entra no mercado de trabalho. Então, aonde que vai a minha crítica? A minha crítica vai nesse sentido, que tivesse sido dada autonomia aos setores, que cada diretor eleito pela sua comunidade pudesse dizer, sim, eu começarei as aulas, criaria um sistema de modo remoto, um modo remoto emergencial, fosse o que fosse, no seu tempo. Mas não, a universidade centralizou este processo e disse, todas as aulas em EAD, ou todas as aulas no emergencial vão começar tal dia, 120 dias depois. Tudo bem que o processo é democrático, que todas as pessoas têm que contribuir, que todos os coordenadores de curso têm que falar, mas eu ainda acredito na autonomia setorial. O que acontece? Várias universidades, não só no Brasil, como aqui em Curitiba, começaram as aulas há muito mais tempo. Esses alunos vão entrar no mercado de trabalho, e os nossos entrarão quando? Então, o papel do gestor é pensar no futuro. O papel do gestor não é arriscar a saúde e a vida da população. Claro que não. Ninguém está pedindo isso e nenhum de nós seria louco para fazer isso. O olhar do gestor não pode ser político, não pode ser feito, mas eu tenho eleição daqui a alguns meses, eu tenho que... Não, não pode. Não pode, porque primeiro foi dito que nós não tínhamos computador para a grande maioria dos alunos. Aí depois criou-se um edital para a compra dos computadores dos alunos. Alguém tornou público quantos computadores efetivamente foram dados para os alunos, considerando-se os seus 36 mil alunos? 1%, 2%, 0,5%, 0,1%? Quanto foi? Qual foi essa quantidade? Ela foi significativa, ou seja, dos 1.000 computadores que foram comprados, atendeu X alunos dessa comunidade? Não. Então eu digo para você, você não pode, enquanto gestor, tomar decisões políticas, porque você está visando a sua própria reeleição. O seu papel é entender que você tem que colocar no mercado os alunos que precisam estar no mercado. Não segurando a formatura desses alunos. Um aluno do 9º, 10º período de um curso, ele é um profissional. Ele já está profissionalizado. Faltam apenas o final, o fechamento, o cumprimento de alguns pré-requisitos. E não necessariamente aulas de laboratório. No caso das engenharias. Né? Geralmente são os projetos de final de curso, coisas que os alunos poderiam estar fazendo, poderiam ter apresentado e poderiam ter entrado no mercado de trabalho. Mas não. Passa-se uma régua e diz todo mundo é igual. Então, apenas para concluir, para não me alongar, eu teria agido diferente. Eu não teria demorado 120 dias para tomar uma decisão. Hoje, dá aula a quem quer e assiste aula a quem pode ou quem quer. Isso não é correto. Você tratar todos como igual, inclusive dentro dos cursos, tratar o aluno do primeiro período, o aluno do 10º período como igual, não funciona. Então, em momentos de crise, é que você vê a envergadura do bastão. Durante o debate, alguns dos debates, a sua chapa questionou a condição do atual reitor, apontando que ele é cedido por um outro órgão federal e, portanto, ele não teria a carreira dentro da universidade como se esperaria. O senhor poderia explicar um pouquinho qual é a relevância desse ponto? Por que o senhor acha que essa situação importa para o cargo de reitor?
eu preciso colocar uma coisa para você. Sou obrigado a seguir as normas da Comissão Paritária de Consulta, que nos proíbe de falar sobre a atual condição do nosso reitor, né? Eu só posso falar por mim e estou proibido de falar por outros. Eu, professor Horácio, professora Ana Paula, somos professores de 40 horas em regime de dedicação exclusiva. Eu, professor Horácio, professora Ana Paula, vivemos única e exclusivamente do nosso salário. Todo mês vem o nosso contra-cheque e só recebemos de uma única fonte. Em resposta à sua pergunta, eu sugiro que as pessoas que tenham interesse consultem o portal da transparência, porque eu não posso falar sobre a situação. Questionamos, sim, temos uma opinião clara, sim, mas a CPC nos impede de abordar o assunto funcional do atual reitor. O presidente Jair Bolsonaro nem sempre nomeia o mais votado. Agora, recentemente, a gente teve uma situação, por exemplo, envolvendo a Universidade Federal do Semiárido. Esse assunto também foi debatido, né, também fez parte dos debates. Em alguns momentos, perguntaram se o senhor retiraria seu nome. A minha pergunta para o senhor seria um pouco mais direta. O senhor aceitaria ser nomeado caso não seja o mais votado? Vamos lá. Vamos começar pelo semiárido, lá no Rio Grande do Norte. Alguém procurou saber quantos anos tem aquela universidade? Quais são as especificidades daquela universidade? O que está acontecendo? Qual é o seu efetivo? Qual é o papel do reitor dentro daquela comunidade? Antes de dizer que o governo XYZ simplesmente nomeou, né? Quem eram os candidatos, de onde eles vinham, qual eram as suas origens, se tinham filiação partidárias ou não, ou seja, alguém procurou mostrar para a comunidade, antes de criticarem, quem eram os candidatos, o que eles representavam e o que representa e qual é a importância daquela universidade dentro do contexto nacional? Não. O que importava para a comunidade aqui de Curitiba é saber que lá no semiárido, que eu não sei nem onde fica, lá no interior do Rio Grande do Norte, o reitor ou a reitora foi nomeada por uma decisão presidencial. Bom, então vamos aos fatos. Não se trata de aceitar ou de não aceitar. Não se trata de ser indicado ou de não ser indicado. Trata-se de um processo de participação eleitoral. Eu, professor Horácio, professora Ana, estamos candidatos à eleição pela Universidade Federal do Paraná. O que nos importa é a nossa realidade. Esta é uma grande universidade, considerada a mais antiga do Brasil. Temos um efetivo de mais de 50 mil pessoas dentro desta universidade. Professores, técnicos administrativos extremamente bem qualificados e professores do mais alta monta. Apenas, então, somente 2 professores que se candidataram a reitor e apenas 2 professoras se candidataram a vice-reitoria. Eu quero acreditar que dentro do processo chamado democrático, mas democrático mesmo, qualquer um dos 2 está capacitado a assumir a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Eu e a professora Ana Paula, como lhe disse anteriormente, nós estamos todos os dias, acordando cedo, dormindo tarde, apresentando propostas de maneira virtual para uma comunidade que nunca nos viu, contrariamente à do atual reitor, que esteve em todas essas comunidades. Quando o professor X chega lá, ele diz: eu sou o reitor da universidade, todo mundo conhece, para o bem ou para o mal, todo mundo conhece. O professor Horácio e a professora Ana são obrigados a dizer qual foi a sua trajetória, por que eles chegaram até ali, o que eles fizeram, o que os capacita, o que os qualifica a se candidatarem. Eu poderia simplesmente dizer: sou candidato em respeito à democracia, mas não. Eu procuro mostrar e dizer para as pessoas por que eu, Horácio, por que a professora Ana, efetivamente nós temos condições de assumirmos a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Pois muito bem. O processo está em curso, o processo está em andamento. Não se pode falar em nomeação quando o processo está em curso, em andamento. Sabe por quê?
porque nós estamos no pleito e nós não entramos neste pleito para perder. Se nós acreditássemos que perderíamos, nós não teríamos nos candidatado. Não é possível que esta comunidade Universidade Federal do Paraná esteja 100% partidária ou coadunando com as ações da atual gestão. Eu não acredito. Eu acho que existe um grande foco de descontentamento dentro desta universidade. Existe uma enorme quantidade de coisas que foram prometidas e que não foram feitas. E você ainda não me perguntou dos técnicos administrativos, pois então eu vou aproveitar para poder lhe falar. Não existe uma política de qualificação de técnicos, não existe uma política de identificação da qualidade do saber do técnico administrativo. O técnico administrativo continua sem poder de representação dentro da Universidade Federal do Paraná. O técnico administrativo é colocado à disposição pelo seu chefe, ao bel prazer deste. O técnico administrativo praticamente se humilha quando ele chega na frente de um diretor, dizendo: olha, professor, está aqui o papelzinho, o senhor gostou de mim, o senhor assina. Se eu não gostar, eu não assino, a pessoa volta para trás. Quando um técnico administrativo quer fazer sua qualificação, o que acontece? O chefe imediato diz: não vai, pronto, está acabado. E o problema de mobilidade do técnico dentro da universidade? Alguém considerou? Não. Então, em resposta à sua pergunta, eu lhe digo basicamente o seguinte: existe um grau de descontentamento significativo com a atual gestão. Não existe garantia, a menos que, né, o processo eleitoral garanta a outra chapa essa eleição. Eu quero lhe dizer que nós estamos no pleito. Por que eu vou falar que vou desistir de uma lista se eu estou no pleito? Falar que eu vou desistir de uma lista significa admitir uma derrota. E que derrota é essa? Para quem está todos os dias trabalhando? Não, a resposta é não. Nós estamos trabalhando, e se entramos é porque a gente fez uma análise de viabilidade e a gente acredita sim que a gente pode chegar à vitória. Vamos esperar a vitória. Então, hoje a comunidade... Oi? Pode concluir. Hoje a comunidade Ardeia nos chama de interventores, nos chama de oportunistas, nos chama disso, nos chama daquilo, mas nós estamos no pleito. O pleito é oficial, o pleito ele existe. Eu me candidatei para poder concorrer, eu ainda estou no pleito. Até o dia 2 eu ainda estou no pleito. E até o dia 2 eu tenho chance de vitória, tanto quanto a outra chapa. Estatisticamente é 50-50%. Vamos lá, vamos discutir as nossas propostas, vamos colocar as diferenças. E não ficarmos aqui discutindo, não é o seu caso, com todo respeito. Você sabe que você me fez uma pergunta que está na mídia, que nos é colocada todos os dias, e não perguntar: mas professor Horácio, você vai desistir? Desistir do quê? Desistir do quê? Você acha que na reta final de campanha eu estaria desistindo de alguma coisa? Claro que eu não vou desistir. É óbvio que eu vou até o final nesse processo. Faltam 3, 4 dias para esse processo terminar. É o sprint final, é a reta final. Eu estou vendo a linha de chegada ali na frente. Entendeu? Então, eu digo assim, muito se fala, muito se diz, mas nós somos uma chapa real, com propostas reais. E por sermos uma chapa real com propostas reais, a gente está aqui para ir até o final. Eu gostaria de retomar esse assunto porque, para muitas pessoas, não é muito claro o processo eleitoral dentro da universidade, né? A gente está acostumado com processos eleitorais em que o mais votado assume o cargo e ponto final. Não é assim no caso das universidades. Eu gostaria, portanto, de retomar a questão, porque a pergunta que eu fiz para o senhor não tem a ver com a desistência da lista tríplice, tem a ver com, em caso de não ser o mais votado na comunidade acadêmica, o senhor aceitaria que o presidente o nomeasse como reitor? Não conheço o presidente, Kátia. Não sei se o presidente me nomearia ou não me nomearia. O professor Horácio, professora Ana, são a ponta do iceberg. Abaixo de nós tem toda uma equipe trabalhando, constituída por profissionais ilibados, pesquisadores das mais diversas matizes, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e vários técnicos administrativos. Uma gestão começa, participativamente falando, com a presença de todos e com a opinião de todos. Nunca será o professor Horácio que tomará essa decisão. Sempre será a comissão, o grupo que o apoia, que tomará a decisão. Não adianta perguntar a um candidato se ele vai ou não vai desistir, se ele vai ou não vai fazer, se ele vai ou não vai assinar.
porque quem toma a decisão é o grupo que o ampara, a menos que a candidatura desse candidato seja a candidatura dele por ele mesmo. Então, eu não vejo por que eu possa fazer essa futurologia de dizer que o governo federal vai me nomear. Eu não sou filiado a nenhum partido político, eu sou um professor desta universidade, que vive dentro desta universidade e que tudo que construiu foi dentro desta universidade. Eu não vejo por que o governo federal venha pensar o professor Horácio para que ele seja nomeado reitor desta universidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem um contraponto. E o contraponto é, e eu disse isso no debate, se o nosso atual reitor, ele está participando de live, se ele está participando de fazendo palestras, se ele está mostrando qual é o lado ideológico que ele tem, ele não pode jogar em cima de mim a culpa dos atos dele. Ele é grande o suficiente para arcar com o ônus e o bônus dos seus próprios atos e suas próprias ações. Então, se o atual reitor está coadunado com ideias de esquerda, ele não pode imputar a mim esta responsabilidade, porque ele é grande o suficiente. Então, ele é quem tem que arcar com o ônus e o bônus dele. Porque essa pergunta ninguém faz. Por que toda essa ansiedade da comunidade para saber se o professor Horácio sai ou não sai da lista tríplice? Se o reitor atual tivesse como partido a Universidade Federal do Paraná, ele não estaria preocupado. Ele teria dito, ganhei a eleição, serei nomeado. Agora, se o atual reitor da Universidade Federal do Paraná incita toda esta comunidade para se posicionar contra o professor Horácio, não é fruto das suas próprias ações? Não é o fato de estar ali de mão dada com o pessoal de esquerda? Eu quero colocar claro para você, como já disse em outros fóruns, eu quando recebo os meus alunos para a aula inaugural, eu os recebo com o pavilhão nacional, hasteando a bandeira do Brasil, com a banda da Polícia Militar, tocando o hino nacional. É assim que eu recebo os meus mais de 600 alunos todo semestre. Eu nunca recebi nenhum aluno da Universidade Federal do Paraná com qualquer outra ação que não fosse uma ação cívica para a qual eu estou dentro da universidade. Agora, não imputem a mim comportamento de terceiros. Se você flerta com o seu vizinho, o problema é seu, não é meu. Não sou eu que estou flertando. Então, se o nosso atual reitor tem pronunciamentos, falas, e depois diz vestidinhos ideológicos não se aplicam a mim, nem a mim, porque eu manifestadamente, nem na época de estudante, pertencia a centro acadêmico me considerando como... Esqueci até o termo, mas, bom, enfim, eu quando estudante, que fui, como todos nós, eu me preocupei com a minha formação profissional e fui um dos primeiros da turma, tive entre os 3 melhores da turma. A minha formação, ela se deu nesse patamar. Então, eu nunca flertei com direita, eu nunca flertei com a esquerda, eu nunca flertei com partido político nenhum. Por isso que eu digo, por que Jair Bolsonaro, o presidente da República, viria pinçar o professor Horácio? Acho que não. Agora, o reitor, o atual reitor, esse sim é que tem que justificar para a comunidade por que ele fez um hashtag fora Bolsonaro e Mourão. Isso não me representa. Assim como se fosse qualquer manifestação de cunho político, não me representa, não dentro da universidade. Então, não ponha em cima... Pode concluir. Não, eu queria aproveitar Você quer concluir? Não, pode falar, eu concluo na sequência. Ok. Nesse sentido, eu queria questionar o senhor sobre a sua vice, né? A sua vice já se manifestou na internet, já fez declarações de apoio ao atual presidente, inclusive ao partido que o atual presidente tentou criar, né? O senhor acha que isso não pode interferir na decisão do presidente na hora da nomeação? Kátia,
a vida pessoal da minha vice, ou de qualquer outra pessoa, ela não me diz respeito. O que ela tem me dito, e aí você teria que entrevistá-la, ela diz o seguinte: eu não apaguei nada do meu Facebook, do meu Instagram. O que eu era antes do convite, o convite foi feito pelo meu grupo, o que eu era antes antes de ser candidata, continua lá, para as pessoas poderem olhar, entendeu? O que nós acertamos é que, uma vez enquanto candidata, ela não professaria nenhuma manifestação política de esquerda ou de direita. E ela se comprometeu com o professor Horácio de ter como partido a Universidade Federal do Paraná. Este é o partido da chapa. O nosso partido é a Universidade Federal do Paraná. Não é de esquerda, não é de direita, meia centro, não é nada. Este comprometimento existe. Agora, se ela não apagou as postagens para esconder possíveis coisas, porque aí, de novo, eu lanço o desafio, que cada um verifique as postagens antes da campanha e depois da campanha do Facebook de todos os candidatos, para verificar se certas coisas não foram suprimidas. E a professora Ana Paula, nesse aspecto, ela é muito correta. Ela disse: eu não vou suprimir. Eu sou o que sou. Eu tenho anos de estrada e tenho posicionamento. Como pessoa, como candidata a vice-reitora, não, eu respeito o professor Horácio é apartidário no seu pensamento político. Ainda sobre a sua candidata a vice, em uma reunião com o departamento, com a área de ciências biológicas, ela mencionou a questão da hidroxicloroquina, que também é uma questão que está bastante politizada, né? Inclusive defendendo o uso desse remédio até preventivamente. O que o senhor achou dessa declaração? Eu acho que você se manifesta como você quer e arca com o ônus e o bônus das suas próprias declarações, né? Eu estava presente na sala, né, enquanto professor, enquanto candidato ali para defender propostas. Eu achei que talvez a professora Ana Paula, porque eu já tinha dito a ela: professora Ana Paula, saia da reunião. Ela estava em um computador participando da reunião, no computador do lado, vendo o internamento da mãe dela, que está, inclusive, na UTI. Ela estava literalmente fora de órbita. Era a nossa 8ª reunião do dia. Nada disso justifica, mas era a nossa 8ª reunião do dia. Ela estava já sob um problema de pressão, sem saber o que a mãe, com 80 e poucos anos, ou sei lá qual a idade da mãe dela, estava passando. Eu falei: Ana, saia da reunião, não vai. E ela não quis ser deselegante, e por isso continuou. Perdão. Ela ficou, fez uma declaração, né, que a comunidade rechaçou, mas eu lhe digo, Kátia, que qual de nós não pode externar a sua opinião, mesmo que ela seja contrária a todos? A professora Ana Paula se manifestou, eu fiquei quieto, não teria nada que contra-argumentar, eu tenho minhas opiniões pessoais, eu lhe disse também no início dessa reportagem. O professor Horácio é a pessoa que menos conta, o que conta é o candidato, o que conta é o reitor, o que conta é o diretor. Eu evito ao máximo colocar opiniões pessoais, a menos que elas sejam necessárias naquele momento. Muito nas redes sociais, muitos dos comentários, muitas das menções falam dessa licitação, dessa tentativa de compra de tapetes persas. Eu acho que era importante que o senhor dissesse o que aconteceu, né? Claro, com toda certeza. Então, vamos lá. Serei breve, mas é uma explicação necessária. Em 1961, o Centro Politécnico foi entregue no que a gente chama de Complexo Rubens Meister. À época, os idealizadores daquele complexo colocaram um gabinete que é considerado o maior gabinete público do Brasil. É o gabinete da direção do setor de tecnologia. E o equiparam com o requinte que a época exigia. Não fui eu mal era nascido, era quase uma criança. Pois muito bem. O que aconteceu foi que este material ele foi se deteriorando ao longo dos anos. De 1961 para 2010, lá se vão
59 anos. 2020, lá se vão 59 anos. Não existe mobiliário, não existe nada que dure tanto tempo. Este é o primeiro ponto. O que nós fizemos enquanto direção? Nós abrimos um processo público, utilizando verbas de arrecadação empresarial, que o setor de tecnologia tem também, e solicitamos a troca e a manutenção do gabinete, que há 59 anos não sofria nenhum tipo de reforma. Pois muito bem. Eu quero que você entenda, Kátia, que processos administrativos, ele abre-se na origem e ele é tramitado em todas as instâncias superiores. Todas as instâncias superiores. Nem eu, nem o reitor, nenhum dos pró-reitores colocamos a mão em cima de dinheiro. Esta é a primeira desmistificação. Não. Abrimos o processo? Sim. Pois muito bem. Chegou num ponto que eu falei, sabe o que mais? Parem o processo. Por que parem o processo? Parem o processo porque a comunidade está me questionando e eu levei o assunto ao conselho setorial. Então, eu já tinha o respaldo do meu conselho, mas até aí tudo bem. Mas pedi para parar o processo. Nunca foi comprado nenhum tapete persa. Nenhum. E mesmo porque o Serviço Público Federal impede a compra desse tipo de tapete. Persa, até onde nós sabemos, e eu sou engenheiro, não sou especialista da área, é um tipo de padronagem. Por isso é chamada persa, porque ela é desenhada. Entendeu? Então, hoje circula na mídia que o professor Horácio é o professor que compra tapete persa. Mas não circula na mídia que o professor Horácio é aquela pessoa que tem uma excelente captação, excelente capacidade de captação financeira e que pode comprar tudo o que queira para o setor de tecnologia sem gastar um centavo do dinheiro público federal. Isso ninguém vê, isso ninguém fala, porque não se interessa. Então, vamos esclarecer os fatos. Nenhum tapete foi comprado, nenhum. E eu desafio a qualquer pessoa a mostrar o documento de compra de tapete, porque este processo está encerrado dentro do setor de tecnologia. Primeiro dos fatos. Segundo dos fatos é que o professor Horácio, por ter sido eleito, ele tem obrigação, nem que seja minimamente moral, de colocar o quê? De manter como se diz, o nível daquilo que existe dentro da Universidade Federal do Paraná. Não é porque é público que tenha que se acabar, tem que ser conservado. Se nós tivéssemos uma comissão de avaliação das condições dos setores, isso talvez não tivesse que ser decidido diretamente por mim. Está aí uma boa proposta, caso ganhemos a reitoria. Porque não é só o gabinete do professor Horácio que precisa de manutenção. Vários gabinetes precisam de manutenção. E tem mais, o meu é histórico. Ali eu tenho o globo de fundação da Universidade Federal do Paraná, a primeira mesa que pertenceu à Universidade Federal do Paraná, o primeiro teodolito comprado dentro da Universidade Federal do Paraná, é um gabinete quase que um museu, de tão bonito, e eu tenho muito orgulho de poder estar sentado naquele gabinete. Mas aquele gabinete é o da direção do setor. O gabinete do professor Horácio é lá no curso de Engenharia Elétrica. Esse é um gabinete dividido com outro colega, como qualquer outro gabinete de professor, cheio de livro, cheio de apostila, de nota de aula, o que a gente costuma chamar uma bagunça científica. Mas é o que eu amo, é lá o meu gabinete. O gabinete da direção não passa pelo professor Horácio, o gabinete da direção passa pelo diretor Horácio. E o diretor Horácio gostaria de poder manter a forma como o gabinete foi feito. Eu pedi para saber se os buracos, porque são buracos, nos tapetes poderiam ter sido remendados, poderiam ter sido feito um trabalho para manter o original. Sabe o que me responderam? Não era possível. Então eu falei, bom, então vamos trocar. E o globo da universidade? O globo de fundação da universidade, que tem 108 anos, está lá, está no meu gabinete. Eu pedi para recuperar o globo, e agora eu vou ser um mau gestor, porque eu pedi para recuperar o globo que está na foto de fundação da Universidade Federal do Paraná.
Então, eu digo assim, é época de campanha, cada um usa a arma que tem. Mas, em resumo, nenhum tapete foi comprado, nenhuma cortina foi colocada e nada foi reformado com relação ao que é histórico dentro do gabinete da direção do setor de tecnologia. E continuo dizendo, para mim isso é uma pena, mas, né, vai... Mais alguma pergunta? Agora, para suas considerações finais, né, para que o senhor pudesse encerrar aqui a entrevista, destacando algum ponto que o senhor achasse que era mais relevante. Ok. Kátia, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. É uma oportunidade séria, eu vejo aqui, Gazeta do Povo, entrevista, é uma oportunidade séria, de um jornal sério, de realizar o seu trabalho. Então, primeiramente, meus parabéns a você e ao Luiz, por esse trabalho que vocês estão fazendo. Tem a minha completa autorização de edição e colocação no ar do que vocês entendam que devam colocar, porque eu me senti muito à vontade para falar, você não me interrompeu, então o que eu falei foi o que eu queria ter falado nesta manhã. Então, começa por aí. Tá de parabéns, nós estávamos reticentes em darmos essa entrevista, por motivos simples e por jornais que existem dentro desta cidade, nós realmente não queríamos ter dado essa entrevista. Mas depois, considerando o nome da tua logomarca, a gente falou, não, vamos lá, vamos fazer essa entrevista, a primeira das coisas. Então, eu gostaria de finalizar esta fala colocando o seguinte para a comunidade. Muito se fala, muito se diz, mas pouco se prova. Vamos, primeiramente, começar nas considerações finais a falar de lista tríplice, certo? O setor de tecnologia, para a escolha de um dos seus cargos, junto à reitoria, ele faz uma lista tríplice, que é votado, os candidatos se apresentam, os nomes são votados no conselho setorial do setor de tecnologia, faz-se uma lista tríplice e envia-se essa lista tríplice para o gabinete do reitor, para que este, então, faça a nomeação. Eu quero deixar claro para aquele que nos escuta que quando o Conselho Setorial do Setor de Tecnologia, composto por 49 pessoas, enviou a lista tríplice para o gabinete da reitoria, o primeiro nome da lista não foi escolhido pelo atual reitor. Ele escolheu o segundo da lista e quando questionado por que ele escolheu o segundo da lista, ele disse que na minha gestão, ou seja, ele falando de si próprio, na minha gestão, o professor Mauro Lacerda dos Santos Filho não participará. E escolheu, então, o professor Hélio Padilha, que era o segundo da lista. Então, se é para falar de nomeação, eu quero lembrar ao atual gestor, ou ao atual reitor, que quando ele tem que fazer escolha de lista tríplice, ele escolhe quem quer. Né? E que isso fique bem registrado, bem claro, e os documentos estão aí para quem quiser ver. Então, não me fale de escolha de lista tríplice não vinda do atual reitor. Primeiro dos pontos. Segundo, como eu disse, ao longo dessa entrevista, a candidatura do professor Horácio e a professora Ana é um divisor de águas dentro da Universidade Federal do Paraná? Sim. Porque graças a nós, graças à nossa candidatura, é que nós pudemos ver o quanto esta gestão se aparelhou dos órgãos dentro desta universidade. DCE, a UFPR e Sinditeste nunca na história desta universidade manifestaram apoio explícito a uma das candidaturas. Neste caso, eu ainda isento um pouco o DCE e um pouco a UFPR, mas o Sinditeste, através de seus diretores, todos os dias acompanha o reitor nas suas reuniões diversas e manifestam publicamente o seu apoio. E, no entanto, estão na comissão de organização do processo de consulta. O que, para mim, não torna esse processo liso, e eu quero fazer um registro público disso daí. Porque se uma das entidades, ela se partidarizou em nome de uma das chapas, para mim, retira-se a lisura do processo. A menos que essas pessoas retirassem os seus vídeos e falassem que efetivamente elas não apoiam o candidato. Mas não é mais possível, porque nós temos a cópia de todos esses vídeos. O Conselho Universitário, que fará a votação, porque a consulta é dia 1 e 2 do candidato a reitor, o Conselho Universitário, com todos os seus membros, já se posicionou em 90% dos seus membros em quem votará no processo
no processo de votação, porque a votação acontece dentro do Conselho Universitário. Eu pergunto literalmente, tudo bem, é democrático e cada um de nós pode externar o seu voto como quiser, mas eu posso externar o meu voto como Horácio, jamais como diretor. E, no entanto, estas mesmas pessoas, em nome de uma chamada democracia de um lado só, foram lá e assinaram um manifesto apoiando a atual gestão. Daqui a 10 dias, 12 dias, os nomes dos 2 candidatos estarão lá para a votação. Pegue-se, então, o nome de todos aqueles que votarão e vocês verão que eles já manifestaram publicamente apoio a uma das candidaturas. São essas coisas que a chapa do professor Horácio e da professora Ana Paula enfrentam todos os dias. Nós entramos numa situação completamente disforme, irregular, né? São parâmetros diferentes, são 2 parâmetros para uma mesma medida. A gente esperava que as entidades que estão promovendo o processo eleitoral, que elas não tivessem se pronunciado, não tivessem feito manifesto, não tivessem incitado a população ao medo, ao ódio, se fosse o que fosse. Esperava-se que o atual reitor, que é candidato, que está concorrendo, não se utilizasse em suas falas da incitação à comunidade, ao medo e ao ódio. Temos que combater a chapa 1. A chapa 1 tem que perder com 100% dos votos. E aí, os votos são processados lá no Rio Grande do Norte. Quem terá acesso aos votos processados será a Comissão Paritária de Consulta. Dentro da Comissão Paritária de Consulta, os diretores vêm manifestando apoio ao atual reitor. Então, eu digo o seguinte, é a hora da verdade. É a hora da gente colocar os pingos nos is. O aproveitador seria o professor Horácio e a professora Ana, os interventores seriam o professor Horácio e a professora Ana, mas quem está intervindo no processo? Quem está intervindo no processo? É a chapa 1 ou é a chapa 2? Qual de nós está com uma ação direta dentro do processo eleitoral? Qual de nós chamou as eleições quando quis? Qual de nós determinou quando essa eleição seria feita? Fomos nós da chapa 1 ou foi a chapa 2? Então, eu digo a você, querido eleitor, no dia 1 e 2, nos dê um voto de confiança, dê um voto em 2 professores que são da Universidade Federal do Paraná, em 2 professores que vivem a Universidade Federal do Paraná e que aqui se aposentarão. Nós não queremos ser professores com salários de fora da universidade. Nós vivemos do nosso salário. Nós vivemos esta realidade. E se ganharmos ou se perdermos o pleito, eu e a professora Ana Paula, estaremos dentro da sala de aula no dia seguinte, como professores de 40 horas em regime de dedicação exclusiva. Eu e a professora Ana Paula estaremos numa sala de aula. Os outros estarão numa sala de aula ou estarão em outros lugares? Chequem, vão verificar, e aí vocês talvez tenham a resposta tanto quanto eu e a professora Ana. Nós não queremos ser professores ganhando outros salários, nós queremos ser professores com o nosso salário. E que isso fique bem claro para a comunidade. Existiu um monte de fake news, que a chapa 1 não teria proposta, que a chapa 1 não saberia como fazer, que a chapa 1 estaria vendendo terreno na Lua. 25 anos de estrada não nos capacitam a ser reitores desta universidade? Eu tenho que chamar alguém de fora da universidade para poder concorrer? Porque aqui dentro ninguém é capacitado? Não, senhores. Este processo é um processo democrático. Este processo é um processo de todos nós. Por isso eu digo a você que me escuta, votem na chapa 1. Eu sei que o tempo de análise de propostas já ocorreu, mas mesmo assim, votem no dia 1 e 2 na chapa 1. E vamos juntos construir uma UFPR forte, uma UFPR participativa, uma UFPR sem partidarismo, sem ideologia, uma universidade federal que trabalha, que produz, onde aqueles que aqui estão vivem do seu próprio salário. Vivem do salário pago pela Universidade Federal do Paraná. Esses sim são os verdadeiros professores, esses sim são os verdadeiros heróis,
Este sim é que deve liderar e conduzir uma universidade. Professores que aqui vivem, professores que aqui trabalham, professores que acreditam naquilo que professaram um dia, que é o ensino público e de qualidade. Eu espero poder ter respondido aquilo que a comunidade tinha como anseio e termino dizendo, por favor, nos deem um voto de confiança no dia 1 e 2, vote chapa 1. Kátia, mais uma vez, muito obrigado pelo esse teu desempenho maravilhoso. E eu espero, sinceramente, que ao lograrmos êxito no dia 1º e no dia 2, que a gente possa conversar para que você seja uma grande interlocutora dos problemas da Universidade Federal do Paraná, junto à Gazeta do Povo, com respeito, com reportagens sérias, dentro desse parâmetro que a gente tanto acredita, que é o respeito ao próximo. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigada, professor Horácio Tertuliano Filho, da Chapa 1, um dos concorrentes na eleição para escolha do reitor da Universidade Federal do Paraná, uma eleição que interessa muito aos paranaenses e que, portanto, a Gazeta do Povo vai acompanhar bem de perto. Obrigada pela sua audiência, por participar com a gente deste vídeo que ajuda a esclarecer um pouco desse cenário eleitoral. Até a próxima. Obrigado, Kátia. Grande abraço.